Pegue seu caderno, sua caneta, mas preste atenção, tente se concentrar, isso é importante. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu filho Jael, dá a ele o teu poder, a tua graça. Muito obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Nesses 49 anos, hoje eu me sinto uma das pessoas mais felizes da terra. Não só pela restauração que o Senhor tem me dado financeira, como também ver como pai, meu filho se tornando um pregador do teu evangelho. Minhas filhas todas te servindo, inclusive a minha filha Catarina, que antes não participava de nada e agora está empolgada com o teu reino. E por toda a igreja, os filhos espirituais que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar. Amém e amém. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Não durma em nome de Jesus, irmão. Você é crente, tá? O tema da minha pregação é identidade versus ansiedade. Quem está de caderno, anote aí, por favor. O que a gente pode dizer sobre identidade, né, nos dias de hoje? Hoje, o nosso mundo se encontra numa crise de identidade. Como assim uma crise de identidade? Hoje, o mundo tenta colocar, implantar nas nossas mentes que Deus nos criou errado, né? Ou que você pode ser tudo aquilo que você quiser. E hoje, uma pessoa que não sabe a sua identidade, ela passa a querer absorver identidades que não são dela, né? Todos nós temos uma identidade e todos nós temos um propósito que Deus colocou em nossas vidas. Só que, pelo fato de muitas vezes nós não sabermos a nossa identidade, nós não sabemos o nosso propósito e nós não sabemos quem de Deus quer que nós sejamos aqui nessa terra, nós acabamos nos perdendo nossa identidade. E, por isso, o diabo bagunça a nossa vida e faz nós termos essa crise de identidade. Porque, a partir do momento que você sabe, que você conhece a sua identidade, você sabe quem você é em Cristo, o diabo não tem mais poder para tocar na sua vida. E, por esse motivo, ele tenta, de todas as formas, fazer que você se espelhe na vida de outras pessoas ou de outras coisas e fazer você perder a sua identidade. E ele faz você querer ser algo que você não é. Então, quem está de caderno, anota aí. Eu tenho que ser aquilo que Deus diz o que eu tenho que ser. Vou repetir. Eu tenho que ser aquilo que Deus diz que eu tenho que ser. A partir do momento que você descobre a sua identidade, você passa a saber quem você é. E assim, não deixando esse mundo dizer quem você é ou quem você tem que ser. E assim você deixa de ser influenciado para influenciar. Hoje, o que é ser influenciado, né? Nós devemos influenciar. Uma pessoa que ela é influenciada é porque ela não sabe quem ela é e ela não sabe a sua identidade. E por isso vamos dizer que ela se induz por outras pessoas, né? Ela se espelha na vida de outras pessoas ou de outras coisas. Então, nós precisamos saber a nossa identidade para que o diabo não haja nas nossas vidas. E quando nós não sabemos a nossa identidade, o diabo vem nas nossas vidas com umas situações que eu denominei como seitas malignas, né? O diabo, ele lança essas seitas malignas porque, pelo fato da gente não saber a nossa identidade, ele lança essas seitas malignas na nossa vida para que a gente possa se perder completamente
até a gente chegar no pior estágio, que é a morte. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos saber a nossa identidade. E quando nós não sabemos, o diabo coloca seitas na nossa vida. E a primeira seita que o diabo coloca em nossas vidas, quando nós não sabemos a nossa identidade, é a influência. Então, quem está de caderno, anote aí. Primeira seita que o diabo coloca em nossas vidas, quando nós não sabemos a nossa identidade, é a influência. A influência, ela é uma das fases malignas ou seitas malignas que o diabo coloca em nossas vidas, que gera um sentimento ansioso. Como assim? Pelo fato de você não saber a sua identidade, você começa a se espelhar na vida de outras pessoas, vamos dizer, de ser Maria vai com as outras, e você tenta absorver uma identidade que não é sua. Um exemplo disso, na minha escola, eu tenho 3 amigas que sofrem de ansiedade, porque ela via a vida de uma blogueira, uma tal blogueira aí, e ela ficava, pelo fato dela ficar todo o tempo olhando a vida daquela pessoa, ela começou a desejar a vida daquela pessoa. E quando nós não sabemos a nossa identidade, nós começamos a querer absorver identidades que não são nossas. E por isso nós precisamos saber a nossa identidade. Então, nós não podemos nos deixar ser influenciados. E pelo fato de, muitas das vezes, nós sermos influenciados, você acaba querendo se parecer com essas pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita. Como assim? Nem sempre uma pessoa que está em umas redes sociais, que aparentemente, na frente das câmeras, tem uma vida perfeita, ela tem uma vida perfeita. Às vezes, muitas das vezes, essas pessoas são drogadas, prostitutas, morrem de overdose. Então, você precisa saber que o que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Você precisa saber a sua identidade. Você não pode se deixar ser influenciado, mas você tem que influenciar. Então, anote, eu não posso ser influenciado. Eu preciso influenciar. E, por esse motivo, você começa a querer tomar posse ou absorver uma identidade que não é sua. E, por isso, você acaba se frustrando. Em Romanos 12, 2, Deus nos deixa uma mensagem bem clara sobre o que nós devemos fazer, né? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você não pode deixar o mundo dizer quem você é. Você não pode deixar o mundo dizer quem você é ou quem você tem que ser. Você precisa entender o que Deus tem para você e você precisa entender quem você é em Cristo. Isso é fundamental. O que Deus diz que nós somos? Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, você não pode se deixar ser influenciado. Porque a partir do momento que você começa a ser influenciado por alguém e você começa a querer adquirir a identidade daquela pessoa, você começa a sentir a segunda seita maligna que o diabo coloca em nossas vidas. Então, a segunda seita maligna é a inveja. Esse tema inveja, ele é muito vago porque tem muita coisa para falar e eu só vou falar o que está diretamente ligado a isso aqui. A inveja é um sentimento de desgosto provocado pela felicidade de alguém ou um desejo de possuir algo que não é seu, assim se frustrando com você mesmo. A inveja é uma das seitas malignas, mais perversas e perigosas que o diabo coloca em nossas vidas, pois através dela adquirimos um sentimento ansioso. Como assim?
como você começou a querer absorver uma identidade que não é sua, você começa a adquirir um sentimento de inveja, você começa a invejar pessoas que já sabem a sua identidade, ou às vezes já sabem a sua identidade entre aspas, né? E você começa a invejar a vida daquela pessoa e você começa a querer ter o que ela tem. E pelo fato de você não conseguir, porque aquilo não é o que Deus tem para você, e pelo fato de você não conseguir absorver aquilo, você começa a se frustrar com você mesmo. Você começa a achar que a vida da outra pessoa é muito melhor do que a sua. Você começa a se frustrar com você mesmo e você mesmo se desvaloriza. E por esse motivo, o diabo ele coloca a segunda, né? Não, terceira, tá certo. A terceira fase maligna, ou a terceira seita maligna que ele coloca em nossas vidas, porque agora você começa a sentir ansiedade. Então, a terceira seita maligna é a ansiedade. A ansiedade pode ser causada por 5 motivos. Nos adolescentes, eu não coloquei o quinto motivo, porque é mais para vocês. O primeiro motivo que como a ansiedade pode ser causada é a busca da perfeição baseada na vida de outras pessoas. Então, a primeira coisa que provoca ansiedade em nossas vidas é a busca da perfeição baseada na vida de outras pessoas. Está todo mundo conseguindo acompanhar aqui? Está todo mundo entendendo? Faz um legalzinho aí. Tá? Tá bom. A segunda, a ansiedade também pode ser causada pela falta de intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Ela pode ser causada também por orgulho. Orgulho, eu já vou explicar como está direcionado à ansiedade. Ela, no mundo jovem de vocês, ela pode ser causada pelo seu estado financeiro. Então, anote aí, a ansiedade também pode ser causada pelo estado financeiro, meu estado financeiro, né? E o mais importante, a ansiedade pode ser causada por você não saber a sua identidade. O orgulho, ele está ligado à ansiedade de uma forma muito conectada. Eles estão super conectados, orgulho e ansiedade. Se engana quem pensa que o oposto do orgulho é a humildade. A humildade, ela é um assunto muito vago. O oposto do orgulho é a fé, porque o orgulho é a confiança total em você mesmo, é a sua confiança em você mesmo. E a fé é confiança total em Deus. Então, como o orgulho está diretamente ligado à ansiedade? Quando você é uma pessoa ansiosa, por você ter muito acúmulo de tarefas, muitas das vezes, você pensa que você vai conseguir vencer tudo aquilo sozinho. Você pensa que pela sua própria força, você vai conseguir vencer aquilo sozinho e, na verdade, você não vai. Você precisa de Deus para você vencer a ansiedade. Então, nós precisamos, lá em 1 Pedro 5,7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou seja, você não pode se preocupar com o seu futuro, porque o seu futuro está na mão de Deus. Então, você precisa entender isso. Eu preciso confiar em Deus. Você não vai conseguir vencer a ansiedade com a sua própria força. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Você não vai conseguir vencer tudo na sua vida com a sua própria força. Você precisa de Deus para você vencer. Você não consegue vencer sozinho. O estado financeiro, né? Muitos hoje sofrem de ansiedade também.
muitas vezes está desempregado, não tem um emprego, ou porque mesmo tem a falta de dinheiro, né? E por isso você fica com medo do seu futuro, você fica ansioso, né? Você pensar, como é que eu vou fazer tal coisa? Eu preciso de dinheiro. E isso, você vai ficando cada vez mais ansioso. Então, o seu estado financeiro também depende da sua intimidade com Deus. Você precisa, na verdade, a solução de tudo na nossa vida é ter uma intimidade com Deus. A maioria das soluções é ter um momento de intimidade com Deus. Então, você precisa lançar em Deus toda a sua ansiedade. E você não pode se preocupar com o seu futuro, porque o nosso futuro já é de Deus. Deus já sabe o que Ele tem na sua vida. Você só precisa descobrir. E descansa em Deus, lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Não pense que você vai vencer tudo sozinho, que você não vai. Outra causa da ansiedade é a busca da perfeição baseada na vida de outras pessoas. Foi o que eu falei na influência e na inveja. Você precisa saber que o que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Então, você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você vai querer adquirir uma identidade que não é sua. Então, você precisa entender que o que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. E hoje, então, por você não conseguir, né, alcançar esse padrão de perfeição na sua vida, você começa a se desvalorizar. Você começa a achar que uma vida de outra pessoa, que já entendeu a sua identidade, ou a vida de uma pessoa que já entendeu sua identidade, entre aspas, né? Você começa a achar que a vida daquela pessoa é muito melhor do que a sua, e você começa a desvalorizar você mesmo. E aqui é onde o diabo mais atua na vida dos jovens. Ele começa, geralmente, na adolescência, e ele vai encaminhando conforme o tempo vai passando até você chegar na morte. Então, por fato de você estar insatisfeito com você mesmo, você começa a achar que a vida das outras pessoas são muito melhores do que a sua, você começa a adquirir um sentimento de depressão. A depressão, ela é uma seita maligna, é a quarta seita maligna, esqueci de falar. A quarta seita maligna é a depressão. Então, você começa a se sentir insatisfeito com você mesmo. E você começa a se desvalorizar. Você começa a achar que a vida da outra pessoa é muito melhor do que a sua. Você começa a achar que você não é amado. Você começa a achar que você não tem a atenção que você deveria ter. Ou, muitas das vezes, que você não é amada de fato. Então, quando você adquire a depressão, esse é um estágio muito ruim que o diabo coloca em nossas vidas. Quando você adquire depressão, você começa a caminhar para estágios horríveis que vão destruir a sua vida. Então, você precisa entender que você é amado e que você é escolhido por Deus. Quando nós não entendemos isso, e quando nós não entendemos quem nós somos e não entendemos a nossa identidade, essas seitas malignas vêm na nossa vida para causar a morte. Então, quando você adquire a depressão, você começa a achar que você não é amado e tal. E isso interfere no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, muitas das vezes com seu relacionamento com seus pais, no nosso caso, dos nossos líderes, dos nossos pastores. E pelo orgulho, você começa a achar que você vai conseguir vencer a depressão sozinho, e você não vai. Você precisa procurar alguém, um pastor, o seu líder, uma pessoa que você ama. Você precisa procurar alguém. Você não pode passar por isso sozinho, senão as coisas vão piorar mais do que já estão piores aqui. E quando você adquire a depressão,
Eu não sabia disso e eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar e, junto com a depressão, vem... você para de tomar banho, você para de escovar os dentes, você para de ter aquela higiene básica. E isso atrai um espírito chamado espírito de mulambo. O mulambo, ele é esse espírito que vem junto com a depressão. Você para de fazer higiene básica, porque você já está tão satisfeito com você mesmo que você se esquece de tudo. Muitas das vezes, uma coisa que pode causar depressão, que nós também nunca podemos fazer, muitas das vezes, quando nós estamos tristes, né? Eu fazia isso. Eu ia para o meu quarto, colocava o fone, colocava uma música, deitava e ia dormir. E esperava aquela dor passar. Só que não passa. Ela sempre volta. Então, você precisa de ajuda. Quando você tem depressão, você precisa procurar alguém. Você não vai conseguir sair dela sozinha. E aqui, você já está tão insatisfeito com você mesmo, você já está achando que você não é amado mais por ninguém, que ninguém te ama, que ninguém te quer. Você acha que você já está num estado horrível aqui, né? E isso atrai a quinta seita maligna, que é a mutilação, a automutilação. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 18, 27. 1 Reis 18, 27. Aqui se passa a história de Elias, depois, no reinado da rainha Jezabel e do rei Acabe. Aqui Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, e sobraram, acho que foi 450 profetas de Baal. E só Elias sobrou do profeta de Senhor. E aqui Elias foi provar para o povo de Israel que só o Senhor era Deus. E o que isso tem a ver com a mutilação? A gente vai ver aqui. 27. E surdeceu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que precisa fazer, ou que esteja em uma grande viagem, talvez esteja dormindo, desperte-o. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume. Eles derramavam sangue entre si. Quando você se mutila, você está atraindo espíritos malignos, porque você está entregando o seu corpo para o diabo. E quando você entrega o seu corpo para o diabo bagunça horrivelmente. Então, quando você se mutila, você atrai 4 espíritos para a sua vida: Satanás, Yeshu Baal e um nome estranho que eu não consigo ler. Se eu for ler, vocês vão rir da minha cara. Então, você atrai esses espíritos malignos para a sua vida. E eles começam a bagunçar, porque aqui você começa a ficar em um estágio pior. E você, nesse estágio, o diabo coloca na sua cabeça que você precisa passar a dor que você está sentindo no seu coração, na sua alma, para a dor física. Ele coloca na sua cabeça que isso vai doer menos. Mas qual é o jogo do diabo aqui? A ansiedade, o espírito da ansiedade já tomou conta da sua mente. O espírito da depressão já tomou conta do seu coração. E quando você se mutila, você entrega o seu corpo para o diabo. Então, agora o diabo tem controle sobre a sua mente, sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Então, quando você se mutila, o diabo tem controle sobre o seu corpo. E aqui começa a última seita maligna. A última seita maligna,
que é o espírito da morte, ou suicídio. Esse estágio é o estágio que define tudo. Aqui você pode decidir continuar vivendo uma falsa identidade, ou você pode decidir morrer para o mundo e viver o que Deus tem para você. Aqui, para você vencer esse espírito do suicídio, vencer esse espírito da morte, você precisa entender, que você não nasceu em vão. 2, que você é amado. 3, que Deus tem um propósito na sua vida. Então, Deus, bem antes de você nascer, Ele te deu uma promessa. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse, no ventre te conhecia. E antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus já tem um futuro predestinado para você. Antes de você nascer, Ele já tinha os seus dias escritos. Então, você precisa... Para você descobrir a sua identidade, você precisa saber que você é amado, que você foi escolhido por Deus e que você tem um propósito na sua vida. Muitos hoje, mesmo jovens, não sabem o propósito de Deus na sua vida. E, por isso, o diabo lança essas seitas malignas, quando nós não sabemos o nosso propósito e quando nós não sabemos a nossa identidade. Deus nos fez com um objetivo. E se você não entende isso, quando você não entende isso, você sempre vai viver com essa crise de ansiedade. Enquanto você não entende que você precisa lançar a sua ansiedade em Deus, enquanto você não entende que você é amado, enquanto você não entende que você é escolhido por Deus, e quando você não tem confiança total em Deus, você sempre vai viver nessa crise. Você nunca vai sair dessa crise. Então, você precisa entender isso. Então, o primeiro passo para você vencer essas situações você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Quem eu sou? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Quem você é? Agora você vai dizer assim para ele: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou escolhido por Deus. E eu vou cumprir o propósito dele nessa terra. O meu propósito nessa terra. Então, você precisa entender quem você é. Você precisa entender que você tem o chamado de Deus na sua vida. Você não nasceu em vão, Deus não te criou sem um propósito. 2, para você vencer essas seitas malignas, você precisa estabelecer a sua identidade de filho de Deus. Você precisa estabelecer a identidade de Cristo em você. Mas como eu faço isso? Morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Então, como eu estabeleço a minha identidade de filho? Morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a no buffet do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você para que você tivesse uma chance. Uma chance, porque sem isso todos nós estaríamos condenados ao inferno. Então você precisa estabelecer a sua identidade de filho de Deus para você saber qual é a sua identidade. Quando você faz isso, você passa a ser uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você precisa entender isso. Você é amado por Deus, você foi escolhido por Deus, logo você morre para o mundo e vive para Cristo. E quando você faz isso, você vira uma nova criatura. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que, enquanto não entenderam o propósito delas, não entenderam a sua identidade, não viveram o melhor de Deus nessa terra. No encontro de adolescentes, eu dei o exemplo de Jacó. Jacó, enquanto ele não voltou para o centro da vontade de Deus, enquanto ele não voltou para Betel, a vida de Jacó não mudou. Então, terceiro passo para você vencer as seitas malignas é estar no centro da vontade de Deus. Mesma coisa, como faço isso? Morrendo para o seu eu e vivendo para Cristo. Morrendo para o que os outros têm para você e vivendo o que Cristo tem para você. E essa é a sua identidade. A sua identidade consiste em você é filho de Deus. Como eu me identifico? Eu me identifico como filho de Deus. Como você se identifica? Eu me identifico como herdeiro com Cristo. Você vai herdar o melhor de Deus nessa terra. Você vai cumprir o propósito dele nessa terra. Você tem um propósito, você não está sozinho, você não nasceu em vão, e ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Só basta você querer que isso aconteça. E como eu disse, quando isso não acontece, quando você não entende isso, o diabo vem bagunçar a sua vida. Então você precisa saber a sua identidade. Isso é de extrema importância. Para você viver o melhor de Deus nessa terra, você precisa saber a sua identidade. Você precisa cumprir o propósito de Deus nessa terra. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Você precisa cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. Porque através dele, você vai ganhar mais pessoas para Jesus. Então, você precisa entender isso. Então, você é uma nova criatura. Você é escolhido por Deus. Antes de você nascer, Deus sabia, Deus já tinha predestinado todos os seus dias. Deus tem o melhor para você aqui na terra. Só basta você querer. Só basta você querer. Então, diga bem alto, eu quero. Diga mais alto, eu quero. Eu quero viver o melhor de Deus aqui na terra. Feche seus olhos, aonde você está. Agora você vai dizer para Deus, no seu secreto, eu quero viver o melhor do Senhor aqui na terra. Eu tenho um propósito. Você pode cumprir, Senhor, tudo o que você quiser na minha vida. Toma o controle da minha vida hoje. Faz morada em meu coração. Faz eu viver o que eu tenho para ti.
Agora, escolhe sua cabeça na mesa. Fique bem. E agora você vai falar com Deus. Só você. Esquece quem está do seu lado, não fique conversando. Você vai falar só assim para Deus. Eu quero viver o seu melhor nessa terra. Levante sua cabeça. Agora nós vamos ter um exemplo de duas jovens. Essas duas jovens que vão entrar aqui agora representam você. Tá bom? Se veja como essas jovens. Essas jovens não sabem a sua identidade, elas não sabem quem elas são em Cristo. Elas não sabem o que Deus tem para elas. Essas jovens, elas ainda não entenderam a sua identidade em Cristo. E como eu falei, quando você não entende a sua identidade em Cristo, o diabo vem bagunçar na sua vida. O diabo vem tomar conta da sua vida e fazer o que ele bem quiser na sua vida. E o diabo, ele vem com... Você começa a ser influenciado pelas coisas desse mundo. Você passa a ser influenciado pelo mundo. Você começa a querer algo que não é seu. Saiba que quando você quer viver algo que não é seu, o diabo vem bagunçar na sua vida. O diabo vem bagunçar na sua vida e ele vai querer implantar na sua cabeça uma identidade que não é sua. Você precisa entender quem você é em Deus. Porque senão o diabo vem bagunçar na sua vida e você começa a ser influenciado. Você começa a querer se parecer com aquela blogueira, com aquele jogador, né? Ai, meu Deus, a vida dele é perfeita. Nem sempre a vida dele é perfeita. Muitas das vezes ele tem uma vida, desculpa a palavra, mas uma vida desgraçada. Muitas das vezes ele tem uma vida de prostituição. Muitas das vezes tem uma vida de adultério. E você pensa que a vida deles é melhor do que a sua. Não é. Você é filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele. E você precisa entender isso. E a partir do momento que você começa a ser influenciado pelas coisas do mundo, você começa a adquirir o espírito da inveja. Começa a vir agir na sua vida. O espírito da inveja vem agir na sua vida de uma forma que você não consegue mais se alegrar com a vitória de alguém. Você começa a desejar algo que não é seu. O espírito da inveja vem agir na sua vida. E você começa a odiar uma pessoa só porque ela já descobriu a identidade dela. E você começa a desejar, você começa a querer a vida dessa pessoa. E por isso, você começa a se frustrar. E aí, o espírito da ansiedade vem agir na sua vida. Você começa a se tornar uma pessoa ansiosa. Você começa a ficar insatisfeito com você mesmo. Você começa a adquirir, você começa a adquirir doenças. Você começa a tremer, cabelo começa a cair. Isso tudo porque você não entendeu quem você é em Cristo. E a ansiedade vem bagunçar na sua vida. E você começa a se tornar uma pessoa doente. Ansiedade é doença, mas a ansiedade é causada por você não saber a sua identidade. Ansiedade não é uma doença que aparece do nada. Ansiedade só aparece quando você não sabe a sua identidade. E quando você adquire isso, você começa a ficar orgulhoso. E o espírito do orgulho age na sua vida. Você começa a se tornar uma pessoa orgulhosa porque você pensa que pela sua própria força você vai conseguir vencer tudo sozinho e você não vai. E
Deus abomina uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa tem a confiança em total em ela mesma. Ela não confia em Deus. E você começa a não confiar em Deus e você pensa que pela sua própria força você vai conseguir vencer. E você não vai. Pela sua própria força você não vence. E aí o diabo coloca na sua vida o espírito da depressão. A depressão é um dos piores estágios. A depressão é das piores seitas malignas que o diabo coloca na sua vida. Você começa a se sentir uma pessoa inútil. Você começa a achar que a vida das outras pessoas são melhores do que a sua. E tudo isso por você não saber a sua identidade. E o espírito da depressão vem agindo na sua vida e você começa a achar que você não é nada. Você começa a achar que você não é amado, que ninguém te ama e ninguém te quer, e você fica deprimido. E isso faz você se fechar totalmente para as outras pessoas. Você começa a não querer mais, isso interfere completamente no seu relacionamento com Deus, com outras pessoas, e você começa a se isolar e você fica sozinho. E aqui o diabo já tem praticamente poder na sua vida. Aqui o diabo já tomou praticamente poder sobre a sua vida. E você começa a se automutilar. E quando você começa a se automutilar, você atrai espíritos malignos para a sua vida. Você está entregando a sua vida para Belzebu Baal, um dos piores demônios que hoje tem atuado nos jovens e adolescentes. Você começa a querer se cortar. Você se corta porque o diabo coloca na sua cabeça que você precisa passar a sua dor física, a sua dor no seu coração para a dor física. Ele começa a querer colocar na sua cabeça que você precisa passar a dor que você está sentindo no seu coração para o seu corpo. E você começa a se marcar. E aqui você já não consegue se comunicar com mais ninguém. Aqui você já está tão fechado para as outras pessoas. O seu relacionamento já está tão batido com as outras pessoas que você começa a querer sentir um dos piores espíritos, que é a morte, o espírito do suicídio. E aqui você começa a querer se matar. E aqui o diabo já tem praticamente poder. Na verdade, ele já tem o poder sobre a sua vida. E aqui o diabo convida os seus demônios para a grande festa. A festa da morte. A festa onde você vai, que o diabo vai induzir a você se matar. E aqui está acontecendo isso. Essa jovem, pelo fato dela não saber a sua identidade em Cristo, ela não saber quem ela é, o diabo vai induzir ela a se matar. O diabo vai começar a colocar na cabeça dela que ela precisa se matar, porque quando ela morrer, a dor dela vai passar, e não vai. E aqui você já está prestes a se matar. Você segura o revólver com muita força. O diabo está segurando junto com você. Saiba disso. E aqui vai começar. E aqui você atira na sua própria cabeça. Aqui você se mata. E o diabo se alegra com seus demônios. Agora a outra jovem que está ali. Essa jovem não sabe a sua identidade em Cristo também. Mas aí ela começa a lembrar que ela tem um propósito na vida dela. Aqui ela começa a se lembrar que Deus ama ela e que Deus tem um propósito na vida dela. E ela começa a adquirir a sua identidade de filho. E o diabo tenta induzir ela a se matar. Ele tenta induzir ela a se matar.
mas ela sabe que ela é amada por algo muito maior. Muito maior do que aquilo que atinge ela. Muito maior do que aquilo que o diabo coloca na cabeça dela. E aqui ela entende que ela é filha de Deus. Aqui ela entende que ela tem um propósito na vida dela. Aqui ela entende que Deus tem um plano na vida dela. E aqui ela decide largar tudo isso e viver o que Cristo tem para ela. Ela decide viver o que Cristo tem para ela. E assim o diabo bate em retirada com os seus demônios da sua vida. Porque aqui você já entendeu quem você é em Cristo. Aqui você já entendeu que Deus tem um propósito na sua vida. Aqui você já entendeu que você é filho de Deus e essa é a sua identidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: a minha identidade é de filho de Deus. A minha identidade é de herdeiro de Deus. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou viver o que os outros têm para mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Fique de pé. Feche seus olhos e declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Você é amado, você é escolhido e Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Diga bem alto: depressão, fora! Ansiedade, fora! Tristeza, fora! Você agora vai viver o que Deus tem para você. A sua identidade de filho de Deus. Essa é a sua identidade. A sua identidade é de filho de Deus. Você vai viver o que Deus tem para você. Peça a Deus o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Toca no meu coração agora. Toca no meu coração. Vem com teu amor misericordioso. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o meu propósito nessa terra. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem todo mundo aqui na frente. Vem todo mundo aqui na frente. Você agora vai segurar na mão do seu irmão. Segura na mão do seu irmão, do seu amigo, na sua líder, do seu líder. Segure. E você vai dizer para ele: eu te amo. Eu te amo. Deus te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Mesmo que às vezes coisas tristes aconteçam na nossa vida, Ele te ama. Nunca duvide do amor de Deus. Ele te ama. Ele tem um propósito para você. E Ele vai cumprir o que Ele tem para você. Só basta você querer. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E essa é a sua identidade. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de herdeiro de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama e Ele quer cumprir tudo que Ele tem para você. Senhor, eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim. Eu quero cumprir o meu propósito nessa terra. Deus me ama. Você é amado. Você é escolhido por Deus. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de herdeiro e herdeiro com Cristo. Você foi escolhido, você não nasceu em vão. Deus tem um propósito para você. Deus te ama. Deus te ama. Deixa Ele cumprir o que Ele tem para você. Entenda. Entenda que você é filho de Deus. Entenda que você tem um propósito. Lance toda a sua depressão
toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, todo espírito de morte, lance debaixo dos seus pés, porque Deus te deu autoridade para pisar na cabeça de escorpiões, serpentes e toda a obra do mal. Você tem esse poder. Deus te deu esse poder. Você tem que querer viver isso. Você é filho de Deus. Você é escolhido por Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Todo espírito de morte, fora! Todo espírito de tristeza, fora! Toda depressão, toda ansiedade, fora! Você é amado, você é escolhido por Deus, e nesses dias você vai viver o que Ele tem para você. Nesses dias Deus vai te restaurar. Ele vai restaurar a tua vida e tudo aquilo que aos seus olhos estava destruído. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Mesmo você caindo muitas vezes, Ele sempre te ama. Ele sempre vai te pegar quando você cair. Porque Ele tem um amor. Ele tem um amor imensurável por você. Ele te ama de uma tal forma. Ele te ama de uma tal forma que nós nem conseguimos imaginar. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Diga que eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Diga, Deus, faz eu viver o que o Senhor tem para mim nesses dias. Me mostra o que o Senhor quer restaurar na minha vida. Me mostra e transforma o meu coração. Restaura o meu coração. E vem sobre mim. Vem sobre mim. Cumpra o que o Senhor tem para mim. Porque eu quero. Porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, viver o que o Senhor tem para mim. Você é amado. Você é escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Lance sobre Deus toda a tua ansiedade, toda a tua depressão, porque Ele morreu por você. Deus morreu por você naquela cruz. Ele não morreu em vão. Ele morreu por você. Então toda a tristeza que está dentro do teu coração vai ter que sair hoje. Lança sobre Ele. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Lança sobre Ele toda a tua depressão. Lança sobre Ele. E viva o que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Ele não tem para mais ninguém. Você tem um propósito único nessa terra. E você precisa viver. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Mesmo que coisas tristes aconteçam na nossa vida, nós nunca devemos duvidar do amor de Deus. Nós devemos saber que Deus está no controle de tudo. Deus sabe das coisas. E Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E diga bem alto: eu te amo. Senhor, eu te amo. Vem cumprir na minha vida o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu preciso. Então vem sobre mim esses dias. Me restaura, me transforma e faz, toma conta de todo o meu coração. Toma conta de todo o meu coração. Deus te ama. Deus te ama. Fala pro irmão que está do seu lado: Deus te ama.
Deus te ama. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do que Deus tem para você. Dentro de você existe algo muito maior do que a depressão. Dentro de você existe algo muito maior do que aquilo que te aflige. Muito maior do que a tristeza. Muito maior do que o espírito da morte. Muito maior do que a ansiedade. Dentro de você existe o poder de Deus. Dentro de você existe a identidade de filho de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você é herdeiro e você vai herdar o melhor de Deus nessa terra. Só basta você querer e adquirir a identidade de filho. Só basta você querer. Eu quero. E você quer. Você quer viver o melhor de Deus? Então diga para Ele: eu quero viver. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de herdeiro de Deus. A sua identidade é de amado por Deus. E você vai marcar a sua geração, porque você é uma geração eleita. Essa geração é eleita por Deus. E você vai restaurar, você vai transformar a vida de outras pessoas. E você vai levar o amor dele. E um dia você vai contar de como ele transformou a sua vida. Deus te ama. Deus te ama. Amém. Aleluia. Coloque-se na presença de Deus esses dias. Peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e entendimento. Que fale a você tudo o que precisa. Tudo o que você precisa para ser transformado de verdade. Ser transformado. Muitos pensam que intimidade com Deus ou santidade é ausência de alegria, é ausência de lazer, é ausência de satisfação. Isso é uma grande mentira do diabo. O povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra. Deus é um Deus da alegria. Escute o que eu estou lhe dizendo. O diabo não cria nada. O diabo não cria ritmo. O diabo não cria, ele imita. Ele só colocou a sensualidade. Ele só colocou a imoralidade naquilo que Deus tinha formado, aquilo que ele fazia no céu. Lúcifer era o maestro da banda celestial, do coral de anjos. Hoje, Jesus é o rei da alegria, da felicidade. E o desejo de Deus é que o seu povo aqui na terra seja feliz. Em todos os sentidos. Pessoalmente, financeiramente, ministerialmente, na vida conjugal. Que você faça o que você ama. Mas como o Jael falou essa noite, você precisa hoje desistir da identidade do mundo, desistir da identidade do Neymar, desistir da identidade de um time, desistir da identidade de um blogueiro, de uma blogueira, desistir da identidade da inveja, da cobiça, se apoderar da identidade de filho de Deus.
Você é a imagem e semelhança de Deus. O homem sem Deus só é pó, só é barro. E qual foi a posição de Adão antes de Deus ter soprado fôlego de vida nele? Jogado no chão, caído. É a posição de todas as pessoas que não têm Deus. Elas, no momento da vida, vão cair, vão tombar. Mas a primeira coisa que Deus fala, e você vê, Isaías 60, que tem sido o trecho da palavra que tem liderado esse mover celular, começa dizendo: levanta-te, resplandece. Quando Moisés morreu, Josué estava triste, sentado. Deus disse para ele: levanta-te, homem valente. E hoje Deus diz para você: te levanta, levanta-te, porque eu sopro nas tuas narinas o fôlego de vida. Eu sopro nas tuas narinas a minha identidade de filho. Se a tua esperança está no homem, você será sempre uma jovem frustrada. Se a tua esperança está numa mulher, você sempre será um jovem frustrado. Mas a tua esperança tem que estar no Senhor. Não importa o que está acontecendo, não importa que está tudo contrário. Você pode estar igual a Abraão, faça como ele também. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado para a justiça. Creia, e você vai sair daqui restaurado, restaurada. Deus vai estar com você esses dias, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada jovem que está aqui. Muito obrigado por esta palavra, pela vida do meu filho Jael. Dá a ele esta unção. Continua dando a ele sabedoria. Senhor, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem preparado esses dias para cada um de nós. Que possamos nos alegrar na tua presença, ter fome de ti, sede de ti, fome de ti. Escuta o que eu vou te dizer. Se você veio aqui esperando algo de mim, você vai sair daqui frustrado. De um homem, você tem que vir esperando de Deus. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Mas busque, não tenha medo. Seja alguém que decida fazer a diferença, assumindo a identidade de filho de Deus, de imagem de Deus, tomando posse do poder e de toda a autoridade nos céus e na terra que Jesus conquistou lá na cruz e dá àqueles que entendem quem são. Que Deus te abençoe, que esses dias sejam dias tremendos na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar Jesus ou se reconciliar, renovar sua aliança com Deus, venha aqui, se aproxime, eu quero orar por você. Alguém? Está todo mundo bem com Deus? Amém.
Irmão, eu não vou pedir celular,